nós vamos falar agora sobre alterações na jornada de trabalho e no turno. Bem, a princípio, todas as mudanças feitas pelo empregador dentro da mesma jornada são consideradas atos do empregador, faz parte do poder diretivo do empregador. Entretanto, existe uma situação em que precisa da anuência do empregado, quando o empregado que trabalha no turno diurno é movido pelo empregador para o turno noturno. Neste caso, o empregado deve concordar. Já se a transferência, se esse movimento de horário for diferente, for do turno noturno para o diurno, neste caso não será considerada alteração abusiva do empregador e ele não precisa sequer da concordância do empregado. Por quê? Porque entende-se que o trabalho noturno é desgastante para a saúde. O nosso relógio biológico ele fica invertido. Apesar do empregado receber pelo trabalho noturno adicional de 20%, no caso do rural 25%, mesmo assim, o fato do empregador trazê-lo para o horário diurno traz benefícios para a sua saúde, então não será proibido pelo direito do trabalho. Alterações de horário de almoço, tudo isso faz parte do poder diretivo do empregador e não cabe ao empregado resistir, porque poderá ser considerado inclusive ato de insubordinação, cabendo aplicações, penalidades ao empregado, a começar pela advertência, podendo chegar inclusive na justa causa. Uma outra alteração do contrato de trabalho é no que se refere à transferência. Este também é um tema que merece uma atenção da nossa parte. Transferência para o direito do trabalho é necessariamente toda mudança de local de trabalho que implique em mudança de domicílio do empregado. Qualquer outra alteração geográfica, qualquer outra alteração de local de trabalho e que não seja necessário que o empregado mude o seu domicílio, não será considerada transferência e, portanto, não está previsto na CLT, no artigo 469, nem no 470. Ok. E quanto às transferências, quais são as regras? Primeiro, a regra geral é que deve ter a anuência do empregado, mas nós temos exceções. A primeira delas é para o cargo de confiança. Para todo trabalhador que exerça cargo de confiança, gerentes, supervisores, os chefes, essas pessoas está implícito no seu cargo que eles podem, a qualquer momento, por ordem do empregador, ser transferidos para qualquer lugar do Brasil e não há possibilidade de se oporem, seja transferência definitiva, seja transferência provisória. Também há uma exceção quando o próprio contrato de trabalho já tem uma previsão, ainda que implícita, ainda que não esteja escrito no contrato, mas por força da profissão já entende-se que a transferência também poderia ser necessária. Eu disse para vocês, transferência provisória e definitiva, qual é a distinção? A CLT faz alguma distinção nesse sentido? A resposta é não. Não há diferença entre provisória e definitiva, sequer de prazos máximos para ser considerada provisória. A transferência será provisória de acordo com o combinado do empregador com o empregado. Você vai fazer uma tarefa X, você vai montar um setor, enfim. É provisória quando há um término, quando há um termo final e que ainda que demore 1, 2 anos, inclusive. Definitiva são aquelas transferências em que o empregador diz, você irá para tal lugar, e não é para fazer nada, não é para concluir nenhum tipo de serviço. Por que é necessário fazer a distinção entre transferência provisória e transferência definitiva? Porque se o empregador tiver determinado ao empregado que vá e que essa transferência seja provisória, o empregado, durante todo o período que durar a transferência, terá direito ao pagamento de um adicional de 25% sobre todo o tempo que durar a transferência, ainda que demore mais de um ano, que demore 1 ano e meio, enfim, ele terá 25% como adicional. Já no caso da transferência definitiva, a lei não diz nada. É claro, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, nenhum empregador vai dizer para o empregado que ele vai ser transferido definitivamente para um outro lugar sem oferecer para ele uma contraprestação, algo interessante, porque até por gestão, esse empregado não motivado poderá trazer prejuízos para a empresa.
Outro detalhe que é importante colocar é que no artigo 470, a lei fala que todas as despesas oriundas da transferência serão pagas pelo empregador. Serão pagas, né, na verdade, pelo empregador. O que são essas despesas com a transferência? É a mudança, né? Levar os móveis, levar os equipamentos, levar todos os pertences do empregado para esse outro lugar e também as despesas que envolvam o deslocamento tanto dele quanto da família. Então, independente se a transferência é provisória ou se ela é definitiva, o empregador será responsável por todas essas despesas, pelo pagamento dessas despesas. Nós temos ainda, para falar sobre alteração, a extinção do cargo ou função. Caso o empregador ele extinga um cargo, ele acabe com algum tipo de função dentro do plano de cargos e salários, ele poderá mover o empregado para uma função compatível, correspondente com a sua qualificação, desde que, hierarquicamente, este cargo não seja inferior. Também, dentro do plano de cargos e salários, é possível falar de alterações, né, salariais, para mais, para menos não. O empregador não poderá diminuir o salário do empregado. Bem, ainda sobre a alteração do contrato de trabalho, vamos falar sobre readaptação. O que é readaptação? Readaptação é quando o empregado que foi acometido por uma doença ocupacional, por um acidente de trabalho e que ficou com sequelas. Ele muitas vezes é afastado por um período pelo INSS, recebe o benefício previdenciário, mas em um dado momento o INSS diz que ele está apto ao trabalho. Ele pode não estar apto para a função que ele exercia anteriormente. Então o INSS recomenda que a empresa o coloque numa outra função compatível agora com as suas limitações. Isso é possível e o empregador poderá colocar o empregado em qualquer outra função. Só tem um detalhe: o salário não poderá ser reduzido, ainda que a função seja hierarquicamente inferior do que a que ele exercia anteriormente.